Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Fernandão chegando para mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre a notícia aí da última hora, a notícia que vem causando aí um certo alvoroço na internet, que é justamente a demissão do agora ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Vamos entender um pouquinho qual foi o critério, se foi técnico, se foi político, o que Mandetta pensava em fazer que irritava tanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, e vice-versa. Vamos entender um pouquinho melhor como que era essa relação entre o ex-ministro da Saúde agora, Luiz Henrique Mandetta, e o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bom, para a gente entender toda essa situação, a gente começa com aquela história clássica, que você, que é profissional de saúde, você que me assiste, que acompanha aí direto ou indiretamente rotina dentro de hospitais, já ouviu aquela história clássica, né? O paciente procura o hospital porque está com alguma doença, chega lá, o médico fala, olha, o senhor terá que ficar aqui por alguns dias, por algumas semanas para se tratar. E o paciente, lógico, que responde, doutor, eu não posso, eu tenho uma família que depende de mim, eu tenho um trabalho que depende de mim. E o médico fala, olha, nesse momento não é hora de pensar nisso tudo. Primeiramente, é hora de você se cuidar, é hora de você melhorar, para depois você continuar trabalhando. Bom, e por que eu contei esta historinha? Porque eu dei este exemplo para vocês, que foi justamente o que aconteceu na relação entre o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Pensamentos completamente diferentes. Como nós sabemos, os números do coronavírus estão aí sendo divulgados maciçamente pela imprensa, são números que infelizmente crescem a cada dia dentro do nosso país, e nós temos duas visões, dois pensamentos completamente diferentes. De um lado, o ex-ministro da Saúde, que defendia que a única forma de nós combatermos a proliferação do coronavírus seria ficarmos dentro de casa, isolados, ou seja, a fim de evitar que o novo coronavírus, se propagasse para mais áreas dentro do país. Por outro lado, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, defendia que este isolamento, este ficar em casa, trará consequências irremediáveis para o Brasil do ponto de vista econômico. Então, se a gente for fazer uma comparação aqui entre aquela historinha que eu contei para vocês lá no começo do vídeo e o atual cenário, o presidente da República, Jair Bolsonaro, seria o paciente que quer ir embora de qualquer jeito, porque precisa tocar o negócio, precisa tocar a sua vida, porque a família depende dele. Do outro lado, nós temos justamente quem? A figura do médico, representada pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que era justamente a pessoa que falava, calma, primeiro vamos justamente cuidar da sua saúde para depois você pensar no resto. E é justamente isto que aconteceu dentro desse cenário. E aí vem aquela pergunta clássica, né? Ô professor Fernandão, mas quem está certo, quem tem razão? Bolsonaro, que representa o paciente, ou quem tem razão é o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que representa o médico? Na verdade, não existem pontos errados, tá? Não é errado o paciente, não é errado a pessoa se preocupar com o emprego, preocupar com o futuro da família, como que ele vai ter e retirar o sustento para sua família. Isso daí não tem nada de errado em relação a isso. Isso é nobre, é uma virtude do ser humano. Do mesmo jeito que não é errado, do ponto de vista do médico, dizer, olha, calma um pouco, vamos pensar primeiramente em restabelecer a sua saúde para depois você pensar no resto. Vejam só, aqui não existe pensamento errado, viu galera? Aqui existe o quê? Pensamentos diferentes, pensamentos conflitantes. O problema é que dentro da política, o pensamento diferente, ele acaba não sendo bem aceito. Então o ministro da Saúde, que era um defensor do isolamento social, dizia que no primeiro momento era preciso cuidar da saúde da população fazendo isolamento social. Do outro lado, o presidente da República dizia que o isolamento social iria trazer muito desemprego, fome. Os dois estão pensando a mesma coisa, os dois estão querendo justamente o mesmo objetivo, que é o bem do país. Um pensando primeiramente do lado de vista médico-científico, como é o caso do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o outro pensando justamente na questão econômica, como é o caso do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Nenhum dos dois estão errados, nenhum dos dois estão pensando de forma errada, apenas de uma maneira diferente de se pensar. Só que, infelizmente, não houve este casamento de ideias. Mandetta, como ministro da Saúde à frente do Ministério, dizia justamente o quê? Para a população se isolar. De outro lado, o presidente da República dizia que era para a população sair às ruas e voltar à rotina o mais rápido possível para
tentar diminuir um pouco o desemprego e a crise econômica que certamente irá acontecer após o coronavírus. Como esses dois pensamentos não conversavam, tal desfecho foi justamente hoje, no final de tarde, o presidente da República demitiu o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e já anunciou o nome do novo ministro da Saúde para tocar aí o país em relação a essa nova pandemia de coronavírus que está assolando várias regiões do país, em especial a região sudeste, o estado de São Paulo, que concentra a maior parte dos casos confirmados e também óbitos provocados pelo coronavírus. Bom, basicamente foi isso, viu, gente? Ideias diferentes, pensamentos desiguais, ambos pensando no bem da população. Um de um lado médico, outro do lado econômico. Tá? Ideias que não se casaram, que não combinaram, que acabou justamente resultando na demissão do atual ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que agora é ex-ministro, que vinha desempenhando um trabalho muito bom à frente do ministério. Fica aqui então os nossos votos de boa sorte ao novo ministro, que ele consiga justamente trazer para a população soluções, encontrar formas para que a população consiga entender que é preciso, num primeiro momento, nós sobrevivermos para depois pensarmos do ponto de vista econômico. Esse foi o vídeo de hoje. Lembre-se que manter-se atualizados e com conhecimento nunca é demais. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo e fui!